Definitivamente, esse mangá não é pra todo mundo. Fala povo, beleza? Aqui é o Israel, ou Izu. Eu faço parte do Portal Genkidama, um portal de notícias e matérias do mundo otaku. Também sou professor na escola de mangá de Japan Sunset, que está com aulas online, o link tá aqui embaixo, aproveitem. E esse mangazinho aqui desse pôster é o meu mangá, Deer Hunters, que está disponível online gratuitamente. Caso queiram ler, fiquem à vontade, o link novamente vai estar aqui embaixo. E antes de continuar, vamos dar uns avisos aqui. Como vocês viram no título, o vídeo de hoje é 18+, porque afinal a obra pede. Eu vou falar deste mangá, Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Apesar de ter este traço fofinho, o conteúdo é muito pesado. Sério, é extremamente denso e eu preciso aqui dar um aviso de gatilho. A obra é cheia deles. Desde que a obra foi anunciada, eu tenho muita vontade de ler e eu vejo à torta e à direito pessoas recomendando a obra sem receio algum. E sinceramente, eu acho isso extremamente perigoso. Principalmente a primeira metade do mangá é altamente depressiva. Eu mesmo me senti muito mal lendo. E eu fico pensando que isso poderia causar a pessoas que estão muito instáveis emocionalmente e psicologicamente. Eu acho, aliás, que a New Pop deu uma bobeada porque não tem nenhum aviso no começo. Porém, nesse meio editorial nunca dá pra saber como as coisas aconteceram. Mas então eu tô fazendo minha parte e avisando vocês aqui. E também devo avisar que o que eu vou falar aqui vai ser focado na minha impressão da obra. Focado no que eu senti e pensei lendo. Vou tentar ao máximo não falar nada irresponsável que possa influenciar alguém ou algo do tipo. Este vídeo inclusive foi revisado por uma psicóloga, com o intuito de evitar que eu acabe falando algo irresponsável ou ofensivo aqui. Pode parecer bobagem, mas não é uma obra comum, então na minha opinião tem que ser tomado um cuidado a mais. E para terminar essa introdução, eu só vou salientar novamente que, por favor, gente, tenham cuidado ao recomendar essa obra para outras pessoas. Eu ouvi relatos de gente que nem conseguiu terminar por conta de se sentir muito mal lendo. Se trata de uma história real, tensa, e só porque não afetou você, não significa que não vai afetar outras pessoas. Enfim, vamos finalmente para o episódio em si. Basicamente, essa é uma obra autobiográfica em formato de mangá da autora Kabe Nagata. Mas o mangá não exatamente abrange sua vida inteira, e sim um período de aproximadamente 10 anos a partir de quando ela se formou no colégio, quando ela viveu dias de sofrimento e se sentia sufocada. Inclusive, nas próprias palavras dela, está escrito assim: depois de me formar no pacífico e divertido ensino médio, fui para a faculdade e desisti em um semestre. Então me dei conta que estava com depressão e transtorno alimentar. Sim, subitamente deste jeito, sem muita preparação, sem muito aviso, o que serve justamente para nos colocarmos na pele da personagem, da pessoa que está ali sendo descrita. Porque, pelo que eu entendi da obra, ela mesma não sabia o que estava acontecendo. E a obra inteira, o mangá todo, é uma jornada de autodescobrimento, de entender basicamente o que está havendo com ela, por que ela está se sentindo daquele jeito, por que ela está passando por aquelas coisas. Como eu falei, a primeira metade é extremamente densa, porque a gente entra fundo na cabeça dela e ela sofrendo todos os efeitos colaterais da depressão. Angustiante é a palavra que define bem essa primeira metade, porque a gente acompanha a mente de uma garota confusa que não entende o que está acontecendo e está completamente sozinha nessa jornada. A história o tempo todo acompanha o ponto de vista da personagem, que é a autora, mas eu vou me referir a ela como a personagem para não ficar tendo que fazer essa explicação o tempo inteiro. E isso é muito importante, porque o que a gente tem é só o ponto de vista dela. Portanto, será que podemos tomar tudo como verdade absoluta do jeito que aconteceu? Não sei. Mas o que podemos é trabalhar com a informação que a história nos dá. E segundo a personagem, a família não estava muito preocupada com o que ela passava. Na verdade, aparentemente eles nem entendiam que estava acontecendo alguma coisa. E justamente por não entendê-la e cobrar dela o que eles achavam melhor apenas, acabou aparentemente colaborando para complicar a situação. E pelo que dá para entender, ela não tinha amigos, ou quando tinha, ela perdia o contato com eles, ela não conseguia se comunicar muito bem com eles e com outras pessoas em geral. Eu fico me perguntando, aliás, o quanto tudo isso era realmente de fato por atitudes dos outros ou por questões internas dela. E sinceramente o tempo inteiro a sensação que me dava era de tentar ajudar a personagem de alguma forma.
ficava muito claro que o que ela mais precisava era de ajuda profissional, aliás. Mas como ela não tinha, ela foi tendo que lidar, sobreviver com todas essas questões e tentar entender e tentar descobrir uma maneira de melhorar sozinha. E ela sofria muito durante todo esse processo, chegando ao ponto de causar danos a si mesma, fisicamente. É possível, aliás, que muitas pessoas não se identifiquem com o que ela está passando. Quem tem dificuldade de se colocar no lugar dos outros, ou que vieram de uma geração que não estão acostumados com esse tipo de coisa, porque vem muito da depressão e dos transtornos que ela apresenta. Apesar de que é tanto problema que alguma hora é bem possível que você se identifique com uma situação ou outra, desde as mais leves até as mais pesadas, porque tem algumas situações, por exemplo, todo mundo meio que passa. O nível dos problemas dela varia, é basicamente isso que eu estou querendo dizer. Uma das coisas mais interessantes dessa obra são provavelmente as decisões da personagem. Porque, na minha interpretação, as decisões dela não são exatamente um exemplo a ser seguido. E sim são os meios que ela conseguiu pensar para lidar com tudo o que aconteceu do jeito dela. Mas isso não significa que eu esteja desvalidando todas as atitudes dela. Eu apenas estou dizendo que são coisas que têm que ser analisadas com cuidado, refletindo a respeito com muita calma. E eu fico impressionado com o quão sem filtros é a narrativa. Tem atitudes dela e situações que poderiam facilmente ser classificadas por várias pessoas como moralmente questionável. Coisas que alguém normalmente teria muita vergonha de mostrar. E talvez vocês estejam se perguntando, mas ele ainda não falou do título da obra. Tipo, se chama Minha Experiência Lésbica com Solidão. Então, teria alguma coisa relacionada à sexualidade. Pois é, foi uma coisa que me surpreendeu também, porque apesar do título, apesar de ter esse tema, na primeira metade ele praticamente não é abordado e foca muito nos problemas internos da personagem relacionados à depressão e transtornos. E pra mim o foco é justamente esse, falar das dificuldades que a personagem tem. A parte da sexualidade surge a partir de ela tentando arranjar maneiras de compreender tudo o que está acontecendo e melhorar. Aparentemente, sim, acaba explicando, na visão dela, muitas das coisas que vinham acontecendo. E aqui entra um ponto muito interessante, não é exatamente apenas sexualidade, e sim o sexo em si é tratado com relevância, com muita importância. E o fato de mostrar que esse aspecto deve ser tratado com importância, com relevância, da mesma forma que outras situações que podem nos afetar, é algo que eu gostei bastante. Meio que na minha interpretação, a obra mostra que tudo no nosso corpo está conectado. Tudo que existe em nós nos afeta. A parte física, a parte emocional, a parte mental, está tudo conectado, então não deveria ser deixado de lado algum desses quesitos. É importante tratarmos todos eles com a mesma importância. Mas eu tenho que salientar algo que eu já disse antes. A personagem, ela não exatamente é um exemplo a ser seguido. O mangá não é um manual, gente. Na minha visão, pelo menos, deve-se ter cuidado para não interpretar como se tudo que está escrito é meio que um conselho que a pessoa tem que seguir. Tipo, o fato dela querer se compreender, melhorar, dela refletir muito sobre si mesma, isso sim é algo positivo. Agora, as atitudes específicas que ela toma não necessariamente é o que todo mundo deveria fazer. Vai de cada um. E principalmente depois de ter algum acompanhamento profissional. Mas é isso que deixa essa história tão interessante, porque ela é extremamente humana. Ela foca na desconstrução do funcionamento de uma pessoa sem tentar mascarar, sem tentar florear. É muito cru, é um relato muito verdadeiro. Isso, aliás, é um conselho que eu dou para quem quer fazer personagens mais profundos, que é o que eu costumo tentar seguir na minha obra de Hunters. Tentar não mostrar que tudo que o personagem está fazendo, a obra considera correto, o autor considera correto, e sim que o personagem considera aquilo correto. Você pode inclusive salientar isso colocando outros personagens que tenham visões diferentes, que se acham corretos e discordem daquele outro personagem. E tipo, com cada um defendendo o seu ponto de vista. Então, isso deixa a obra profunda e mais realista, digamos assim. Os personagens são mais humanos e meio que fica para o espectador decidir o que ele concorda e o que não. E
Sinceramente, é um exercício muito difícil. Fazer um personagem que tenha um pensamento, que tenha atitudes que você não concorda e você ter que se colocar no lugar dele e defender o que ele acredita, porque ele vai querer defender. Então, é um negócio complicado, não é fácil de fazer, mas tá aí a dica. Mas claro que isso depende de cada obra, de cada objetivo. E agora, depois dessa parte densa, explicando, né, o aspecto mais pesado da história, vou para a parte mais leve. Vou fazer justamente o contrário do que as pessoas costumam fazer. Primeiramente, costuma-se apresentar os aspectos técnicos e depois se entra na história em si. Mas eu queria deixar claro, logo desde o começo, do que se tratava, o tema, o quão pesado tudo ia ser, o quão denso, e não causar uma surpresa repentina assim no espectador. Então, passada essa parte mais densa, agora sim vamos aliviar. Apesar de esse mangá se tratar dos problemas internos da autora, também tem uma parte aqui que fala sobre produção de mangás, porque a autora coloca um pouco disso na história, já que ela é mangaka, ela segue essa profissão. E uma coisa que esse mangá mostra é que, sim, se você quer, você pode fazer um mangá. Você pode fazer um quadrinho, pode fazer uma história. Por mais que você não esteja satisfeito com o seu desenho, com a sua narrativa, enfim, é possível fazer um mangá. Mesmo que você não esteja satisfeito com a sua arte, com o seu nível, é possível fazer um ótimo mangá. Essa obra mostra muito isso. É um ótimo mangá, tem uma ótima narrativa e ela consegue mexer, ser impactante e, caramba, deixar o espectador extremamente imerso na história. E olha só como é o traço, ele é extremamente simples. E não só isso, a quadrinização, ela não é muito ousada, quase parece, sabe, aquele padrão Turma da Mônica, em que todos os quadros têm o mesmo tamanho e não varia muito. E quase nem tem cenário no fundo das cenas. Mas, por conta da expressão da personagem e de toda a inventividade visual, dos artifícios que ela usa para conseguir reforçar o que ela está sentindo, isso deixa tudo muito envolvente. Gente, fazer um bom mangá não significa exatamente desenhar bem. Não precisa ter um nível do Kentaro Miura de Berserk ou do Yusuke Murata de One Punch Man para você fazer um mangá que impacte as pessoas e que seja muito bom. A eficiência em passar o que você quer para o seu leitor é que costuma contar muito mais. E além disso, segundo o mangá, a autora conseguiu fazer sucesso por conta da internet, porque ela expôs a obra dela e as pessoas gostaram e compartilharam e fez sucesso. Então, esse também é um conselho, gente. Se você tem uma obra, tente espalhar ela o máximo possível por aí. Tente traduzir para outras línguas, postar em sites que tem muitas visualizações, redes sociais. Sério, de tudo vale. Infelizmente, o mercado aqui no Brasil ainda não é muito desenvolvido, então é bom a pessoa postar para fora e chamar a atenção o quanto puder. Apesar de tudo que eu falei desse mangá até agora, sem sombra de dúvidas, aquilo que mais me marcou e o que eu, Israel, considero a mensagem mais importante desse mangá é o fato de volta e meia ele salientar a vontade da personagem de ficar bem, de querer ficar bem, o quanto ela busca se entender mais, entender o que está acontecendo para conseguir melhorar. E eu considero essa uma mensagem muito importante. Enfim, eu acho que isso era tudo que eu tinha para falar a respeito desse mangá. Eu acho. Falando de maneira resumida, obviamente, porque ele pode gerar uma discussão infinita. Mais uma vez, aviso para terem cuidado ao indicar e ao pensar em ler o mangá, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por terem assistido até aqui. Se puderem, cliquem no gostei ou compartilhem com os amigos, isso é muito importante para o meu canal e para me motivar a continuar fazendo esses conteúdos. Se possível, sigam o Portal Genkidama, tem muita coisa bacana lá da cultura pop japonesa, inclusive pessoas que estão inseridas na cultura e fazem matérias a respeito. Se quiser aprender a desenhar mangá, a criar uma história, uma narrativa bacana, vocês podem dar uma olhada na escola que eu dou aula. Estamos com aulas online e caso queiram ver um pouco do meu trabalho, vou jogar aí na tela alguns desenhos. Ó, estão vendo? Tô enrolando um pouco aqui até acabar. Opa, acho que tá chegando no fim.
Pronto, acabou. Porque eu sempre falo que eu sou professor de uma escola de mangá e falo do meu mangá, só que aqui no vídeo eu raramente mostro alguma arte minha. Então eu acho que isso era realmente importante. Se possível, me sigam nas redes sociais. Tem muita coisa bacana lá, minhas artes, opiniões minhas e algumas novidades que eu não posto por aqui, né? Muito obrigado por todo o feedback positivo que vocês têm dado. Sério, é muito importante. Tem sido muito bacana conversar com vocês nos comentários e ouvir, sabe, seus elogios, suas críticas, enfim. Valeu, gente. Isso é tudo então por hoje. Nos vemos no próximo episódio. Falou!